Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo de número 6. Quero ler a partir do verso 25, quando Jesus nos ensina acerca da ansiosa solicitude pela vida. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai do céu, nós queremos, em nome de Jesus, primeiro pedir que o Senhor nos dê entendimento do alto. Faça compreender o teu ensino, a tua palavra, o teu desejo, Senhor, para as nossas vidas. Nos faz caminhar, Senhor, na tua presença. Nos ensina, Senhor, o caminho da verdade, da santidade e da justiça. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que é poderosa, Senhor, e nos edifica. Oramos a Ti, Pai justo, em nome de Jesus. Amém. Estamos começando o ano e precisamos reavaliar muitas coisas. Precisamos manter a nossa cabeça de pé e termos confiança em Deus. Tudo aquilo que somos e fazemos passa por esse entendimento de que dependemos de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que é Ele que nos sustenta. No entanto, muitas vezes, quando temos a vida mais estruturada, nós nos esquecemos de que Deus é o nosso sustentador. A nossa alma descansa quando estamos regalados e vivendo a nossa vida de uma forma que não sentimos falta de nada. Quando Jesus fala aqui no verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e de amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podereis servir a Deus e as riquezas. Logo depois ele diz, por isso. Ou seja, quando a vida nos dá uma certa segurança, nós nos esquecemos do Senhor.
Eu estou falando isso porque eu passei dias agora nas férias que foram extremamente interessantes. E me fez lembrar de um tempo em que essa ansiedade pela vida, pelo que havia de comer, de vestir, atormentava a minha casa. Eu e meus irmãos, nós fomos para a ilha de Itaparica, lá em Salvador, onde minha irmã tem uma casa. E a gente pensou assim, vamos descansar, né? Vamos passar uns dias na praia, vamos passar uns dias gostosos. Lara já tinha vindo para Brasília. E eu falei, vamos para a ilha, vamos desfrutar da casa. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que aconteceu é que a geladeira estava queimada. Houve um pico de energia e queimou a geladeira. E aí nós tivemos que improvisar uma geladeira num cooler. Compramos gelo e colocamos as coisas ali dentro. Foi o primeiro momento que a gente improvisou. O segundo é que a gente não tinha água. E a gente não sabia por que as contas estavam pagas, mas não tinha água na casa. E aí tínhamos que pegar um balde, ir no vizinho, encher o balde, subir as escadas e trazer para dentro de casa. Meu irmão disse logo assim, vamos embora. Não dá para ficar aqui sem geladeira, sem água. E passamos o primeiro dia nessa dificuldade. E eu virei para ele e disse assim, nós não vamos embora. Nós já passamos por várias coisas na nossa vida, isso aqui vai ser só mais uma. Se a gente ficar sem água, a gente fica sem água, fica sem banho, vamos tentar tocar a vida do jeito que dá. No segundo dia, a gente fez o almoço, e como não tinha geladeira, tinha que ficar esquentando toda hora o feijão, né? Então você esquenta. A água não tinha chegado ainda, nós não sabíamos o que estava acontecendo. E aí meu cunhado chegou. E aí descobriu que a válvula estava fechada, né? Uma válvula que só quem fecha é a Embasa, né? Tem uma chave própria. E ele abriu e a gente teve água para tomar banho. Começou a primeira alegria, né? Mas ainda sem geladeira. No segundo dia, o feijão azedou. E um olhou para a cara do outro e disse assim, e agora? Meu cunhado fez, não, eu dou jeito. Botou mais água, cortou uma cebola no meio, botou para ferver de novo. E nós comemos um feijão azedo no segundo dia. E eu comi aquela comida assim pensando, meu Deus, eu estou comendo um feijão azedo, eu podia descer e ir ali do outro lado e comprar uma comida. Mas meu cunhado disse assim, não, nós não vamos perder esse feijão todo. Sabe o que foi engraçado? É que toda vez que eu comia o feijão, eu ficava cheio de gases, não me sentia bem. E justamente quando eu comi o feijão azedo e eu botei pimenta para disfarçar, foi o único dia que eu não tive nada. Eu não senti absolutamente nada, eu não tive gases, eu não me senti mal, eu não arrotei, aquela comida me fez tão bem. E eu fiquei, Deus, por quê? O que ele tinha para fermentar, já tinha fermentado. E não me fez mal. E eu comecei a pensar sobre como foi a nossa infância. E minha irmã disse assim, a gente já está preparado para passar por isso. As nossas necessidades, a dificuldade que nós tivemos quando criança, nos talhou para 2, 3, 4, 5 dias mais difíceis. Mas foi ali que eu lembrei de Deus. Foi ali que eu lembrei que nós ou ficamos anestesiados com a vida, que é fácil, ou sofremos e ficamos absolutamente ansiosos quando as coisas nos faltam. Nós estamos ou de um lado ou de outro. Esse equilíbrio da alma e de entender e termos a confiança de que Deus nos sustenta é um lugar muito tênue. É um lugar muito difícil de estar. Então Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele diz assim, olha, não andem ansiosos pela vossa vida. Não fiquem preocupados com o que você vai comer, vestir. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Aprendam a viver o dia de hoje. Aprendam a ter confiança de que Deus é aquele que te sustenta. Que Deus é aquele que jamais vai permitir que te falte aquilo que você precisa.
E interessante que é justamente na hora da falta que a gente percebe a mão de Deus. É justamente quando as coisas apertam e ficam difíceis que a gente percebe a nossa confiança e o nosso caráter. Foi lá nas dificuldades daquela casa, agora nesses 5 dias que eu passei lá, que eu percebi o quanto eu estou acomodado com tudo que eu tenho. A facilidade da minha vida que eu tenho aqui em Brasília. E aquilo no meu coração me fez entender quando Jesus disse assim, olha, você quer me seguir? Os lobos têm onde morar, os pássaros têm ninho, todo mundo tem alguma coisa, mas eu não tenho onde colocar a minha cabeça, eu não tenho nada. Você vai me seguir por quê? Quando Jesus deu alimento a milhares de pessoas, chega um momento no Evangelho de João que eles procuram Jesus e Jesus diz assim, olha, eu não vou dar comida a ninguém hoje. Vocês estão aqui por causa daquilo que eu tenho vos dado para alimento. Hoje não tem alimento para ninguém. E o texto diz que eles foram embora. E eles saíram, um a um foram indo embora. E Jesus, muito sábio, olha para os seus discípulos e diz assim, vocês também não querem ir embora? Podem ir. Vocês não querem ir com eles? Podem ir. E Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de salvação? Ou seja, os discípulos estavam ali por quem Jesus era. Os discípulos estavam ali porque Jesus trazia salvação, porque Jesus cuidava da alma deles. E não por tudo aquilo que Jesus podia dar enquanto Senhor ali na terra. Quando Jesus faz um paralelo e diz que não é a vida mais preciosa do que o alimento e o corpo mais precioso do que as vestes, Jesus está dizendo assim, olha, entenda, não há nada mais precioso do que estar vivo. Não há nada mais importante do que entender que ainda que nu, você tem a mim. E você precisa confiar nisso. Quando Jesus dá o exemplo das aves, ele dá o exemplo de um animal que não tem geladeira. Que não tem onde botar o seu alimentozinho, mas que ele tem que sair toda manhã para buscar esse alimento. Ele não tem celeiro. Lembra do que Jesus diz lá em Apocalipse, do homem que olhou e preparou os seus celeiros e olhou e disse assim, a alma dele estava regalada e disse assim, descansa minha alma porque os meus celeiros estão cheios. Aqui nesse lugar, Jesus está dizendo assim, tudo que nós precisamos, tudo, absolutamente tudo que precisamos, nós temos em Cristo Jesus. Observem as aves dos céus. Elas não têm celeiros, mas vosso Pai Celeste as sustenta. Será que vocês não valem mais do que esses pequenos animais? Naqueles dias caminhando pela cidade de Itaparica, eu conheci algumas pessoas. Eu conheci um artesão chamado Sidney de Lima. E ele dá o seu próprio nome de Sidney Nagô. E ele faz barcos lindíssimos a partir daquela palha dura do coqueiro. Tem uma palha que cobre os cocos. E ele tira aquela parte e faz barcos lindíssimos, faz velas com amarrações, uma coisa lindíssima. E no dia que nós encontramos ele, ele virou e disse assim, olha, eu preciso vender esse barco. E meu irmão perguntou por quê? Porque eu não comi hoje. Mas Deus nunca deixou de me dar o meu pão, que eu tanto preciso todos os dias. Meu irmão olhou para ele e fez, quanto é o barco? Ele disse, tanto. Aí meu irmão disse assim, esse aqui é meu. Você já tem o seu sustento? E ele olhou e disse assim, eu vou fazer uma panela bem grande de feijão. Para mim, para minha vizinha que não tem o que comer, e para mais alguém que aparecer, porque eu não gosto de fazer aquela panelinha pouca,
porque eu sei que sempre tem gente ao meu redor que precisa, então eu gosto de fazer muito feijão para que todo mundo que está ao meu redor possa comer. Sempre aparece alguém lá em casa para comer do meu feijão. É impressionante, irmãos, como nós vamos, dentro da nossa vida, perdendo essa dimensão de que há alguém próximo, de há alguém que precisa. Quando nós sempre temos o alimento sobre a mesa, nós também perdemos a percepção da gratidão a Deus. Isso é bíblico. Isso é uma característica humana, minha e sua e de qualquer pessoa. Ele olha e diz assim: não fique preocupado. Aprenda a não preocupar-se com a sua vida. Aprenda a confiar que Deus tem o seu sustento. Eu olhei para aquele homem e disse assim: eu preciso aprender isso. A fé dele era muito maior do que a minha. Naquele minuto, naquele instante, extremamente maior do que a minha. Porque ele tinha confiança de que Deus daria o alimento, e não só para ele, ele queria dar alimento a outros também que precisavam. Quando olhamos aqui para o texto, Jesus faz uma outra pergunta. E fala acerca das nossas ansiedades. Ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro, 1 côvado, ao curso da sua vida? Ele está perguntando assim: de que adianta você ficar ansioso? Isso vai mudar alguma coisa? Isso vai acrescentar algo sobre a sua vida? Isso vai trazer sobre a sua vida aquilo que você precisa? E ele ainda pergunta mais ainda: por que vocês andam ansiosos com o que vestir? Às vezes nós não precisamos de roupa, não precisamos de alimento, não precisamos de casa, mas às vezes a nossa alma está ansiosa. Ansiosa pelo nosso trabalho, ansioso pela nossa própria solidão, ansioso pelo dia de amanhã, pelo que virá. Jesus mostra que nós precisamos aprender a confiar em Deus, irmãos. Esse é o primeiro culto do ano e eu quero dizer exatamente isso. Nós precisamos confiar em Deus todos os dias da nossa vida, deste ano, do que virá e de todos os que virão. Nós precisamos aprender o que Pedro disse. Nós precisamos aprender a lançar sobre Jesus Cristo toda a nossa ansiedade. Colocar sobre Ele as nossas preocupações. Preocupamos com os nossos filhos que nem cresceram e já estamos ansiosos para saber o que é que ele vai fazer, o que ele vai ser, se ele vai ter emprego, se tem saúde, e a gente vai criando diversas coisas na nossa cabeça e nos esquecemos que Deus nos sustenta. Nos esquecemos que Deus todos os dias, dentro da nossa necessidade, Ele há de suprir tudo aquilo que precisamos. Jesus mostra que Deus tem cuidado de nós, irmãos. Aquelas pequenas necessidades do dia a dia ali me fizeram lembrar que Deus tem cuidado de nós todos os dias. E Deus tem dado a cada um de nós um presente contínuo para viver. E nós temos vivido ou no futuro ou no passado. Quando a Bíblia diz claramente, e Jesus ensina no Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia, é uma certeza que Deus há de suprir-nos todos os dias. O problema é que o nosso coração é desconfiado. Lembra em Israel? O povo sai do Egito, está caminhando para a terra que emana leite e mel. E Deus manda maná do céu todos os dias. E diz assim: não guarde. Não guarde.
Confie em mim, eu vou dar o pão todos os dias. Confie em mim, eu vou lhe dar o pão todos os dias. E o que é que Israel faz? Pega o pão e guarda. Vá que Deus falha. Vá que Deus amanhã acorda mal-humorado e não me manda o pão. Então eu vou guardar, não é? E eu desobedeço a Deus. E diz que quando eles abriram, estava podre, fedia. É exatamente assim o nosso coração. Ele apodrece e fede quando nós não confiamos em Deus. A ansiedade destrói o nosso coração. A confiança em Deus é a certeza que o dia de amanhã pertence a Ele. Por isso, hoje eu faço o que eu posso. Por isso, hoje eu vivo na certeza de que Deus vai cuidar de mim como cuida dos pássaros. E Ele é o meu pastor. Nada vai me fazer falta. A melhor tradução é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se faltar amor, Deus me supre. Se faltar saúde, Deus me supre. Se faltar dinheiro, Deus de alguma forma há de me suprir. Tudo na minha vida, em Deus, se fecha. E Ele me faz caminhar em pastos verdejantes, Ele me leva para a fonte de águas tranquilas, e Ele cuida da minha alma. Ao ponto de que eu não preciso ficar ansioso. Porque Ele vai cuidar de mim. Porque Ele vai cuidar do meu amanhã, do meu dia de amanhã. E Jesus encerra dizendo assim: ora, se Deus cuida dos animais, das plantas, de tudo que está aí do lado de fora, nós deixamos de contemplar e de ver. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mudem a sua percepção. Entendam que Deus cuida de você. Entenda que Deus cuida de tudo aquilo que você precisa. Portanto, não vos inquieteis. Não inquiete a sua alma dizendo: o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir. E Jesus faz um paralelo muito importante que o meu coração precisa entender. Ele diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. De uma outra forma, todo ser humano que caminha sobre a terra se preocupa com isso. O que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, se eu vou ter saúde, como é que vai ser a vida do meu filho. Todo ser humano fica ansioso por causa disso. Todo ser humano perde o sono por causa das suas dívidas ou o que for. Mas Jesus mostra algo interessante. Porque os gentios procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A nossa diferença entre o povo de Deus e os gentios é que nós temos Deus. Eles permanecem ansiosos. Eles permanecem ligados aos seus trabalhos. Como diz o texto, verso 24, lembra? Servindo a outro Senhor. Eles vivem a sua vida no dia a dia angustiados, né? Ainda mais hoje, que tudo está ligado a trabalho e a dinheiro. Deus sabe tudo o que precisamos no decorrer deste ano e de todos os próximos. O que é que nós temos que fazer para deixarmos a ansiedade? Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não preciso de um culto dos empresários para prosperar. Entende? Eu preciso buscar Deus em primeiro lugar. Eu preciso colocá-lo como prioridade na minha vida.
Porque todas essas coisas que Deus sabe que precisamos, vai ser derramada sobre nós. Vão ser acrescentadas sobre nós. E ele encerra dizendo algo que tem que estar na minha mente todo o tempo, em qualquer que seja a circunstância. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Entenda que Deus vai lhe dar o pão todos os dias. Amanhã eu não sei. Eu não vou fazer como o povo de Israel querendo esconder o maná. Não, Deus vai me sustentar. Eu tenho que ter paciência e tranquilidade que o Senhor vai cuidar de mim em todas as áreas da minha vida. Deixa o dia de amanhã cuidar de si mesmo. Você não tem como trabalhar o dia de amanhã. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu encerro dizendo o seguinte: o mal ali era estar sem água. A gente suportou, no outro dia a água chegou. O mal era estarmos sem a geladeira, a ponto de comermos comida estragada, requentada. Meu sobrinho mandou mensagem para mim e disse assim, ó, consertamos a geladeira ontem. Arrumamos as coisas da casa. O mal ficou ali. E ele foi superado. Toda vez que você passar por qualquer tipo de angústia, sua alma ficar ansiosa, lembre-se que tudo passa. Cada dia basta o seu próprio mal. Amanhã é um outro dia. E o Jeremias ensina, né, que a esperança do Senhor se renova a cada manhã. E para isso eu preciso ter confiança em Deus. Confiança de que Ele cuida de mim, ainda que seja em tempos maus, em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, como passou Israel, como passou o próprio Cristo e como passa cada um de nós nos nossos dias. Os dias não são sempre bons, irmãos. Há dia mau. Mas eu preciso lembrar que amanhã é outro dia, o Senhor há de cuidar de mim e resolver as minhas mazelas. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos ensina a confiar no Senhor, que nos ensina a descansar em Cristo. São tantos os motivos, Senhor, que nos fazem perder o sono. Como eu, Senhor, perdi o sono no segundo dia de viagem para cá, porque eu estava preocupado com a estrada. Me pus a orar. E a única palavra que me acalmava era: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu entendi que o Senhor caminhava comigo naquela estrada, de Salvador até Brasília, quando eu confiei que era o Senhor que me guardava, a ansiedade que eu senti no meu coração desapareceu. Ó Deus, nos dá essa sabedoria, Senhor, diária, de entender e confiar que Tu és aquele que cuida de nós e que nada escapa do Teu governo e a Tua soberania. Obrigado, Senhor, por esse primeiro culto do ano. Obrigado por entendermos, Senhor, que precisamos colocar a adoração ao Senhor em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, por entendermos que toda a nossa vida, a cada dia, Senhor, a adoração a Ti tem que estar em primeiro lugar, para que todas as outras coisas que necessitamos, que o Senhor sabe que necessitamos, nos sejam acrescentadas. A Ti, Senhor, nessa manhã, seja o louvor, a honra e a glória pelo século dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.
receber a bênção, queridos, fiquemos de pé. Que a paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Bendito seja o Senhor. Deus te abençoe e lhe dê uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém.